ZY7A LEN. Essa é a Frequência 7 Além. Aqui quem fala é Luciano Milici, seu anfitrião, seu guia, seu amigo e protetor nesta madrugada interdimensional, o cara que trouxe um universo paralelo para a festa. A partir deste momento, mundos se colidem, dimensões se sobrepõem, realidades se confundem e portais se abrem. Vem comigo e vamos atravessar juntos nesta madrugada para um local onde nada faz sentido e tudo pode acontecer. Mas não se preocupe, comigo você está em segurança, você está no conforto de ser testemunha de relatos incríveis, porém reais, neste que é o primeiro, o verdadeiro, o real e oficial canal de Sete Além, o único com mais relatos canônicos e oficiais, relatos registrados e autorizados, porque aqui o terror vai rolar e vai rolar direto. Meu nome é Luciano Milici, bem-vindos à Frequência 7 Além. Boa madrugada, cidadãs e cidadãos, boa madrugada, alminha. O relato de hoje vai deixar vocês bem curiosos e interessados. É o relato do meu amigo Damião, um cara que tem como melhor amiga uma súcubus. Isso mesmo, ele é best friend forever de um demônio feminino. Eu tive que dar uma mudada violenta no texto que o Damião me mandou, porque estava bem explícito mesmo. E eu não queria ferir os doces ouvidinhos de vocês. Vamos ao relato então? Prezado Luciano, eu gosto muito de ler e estudar sobre esses assuntos de metafísica, outras dimensões e mundos, e sempre tive comigo um guia espiritual que me ensina algumas coisas em viagem astral. Esse guia diz ser eu mesmo. Ele diz que pode se apresentar como o eu mesmo de qualquer época que ele quiser. Não é sempre que eu lembro, mas, de alguma maneira, o conhecimento que eu obtenho vem à mente quando eu ativo alguns gatilhos ou vivo algo que eu já tenha vivido em viagem astral, naqueles famosos déjà vus. Você e o pessoal do canal vai me achar meio louco, mas nesses últimos tempos eu fiz amizade com uma súcubus. Isso mesmo, como eu tenho estudado muito sobre Sete Além, multidimensões, detetive astral, tempo, a playlist O Livro, multiversos, a playlist Abdução, Planos Comandares, a playlist Marília Presa em Sete Além, Psique Humana, Caçadores de Alma, Comportamento Humano, Energia e Manipulação da Energia, eu meio que tenho me resguardado com relação a sexo, consumo de carne, exposição a ambientes pesados energeticamente, e tenho me concentrado muito em meditação, tudo isso para focalizar bem os chakras ou centros de energia. Daí, além das viagens astrais que eu faço com o meu guia espiritual, nesses últimos tempos eu comecei a acordar sujo na cama. Sujo como se eu tivesse tido alguma relação, sabe? Bom, conforme o meu celibato e meditação foram se aprofundando, eu fui sentindo cada vez mais como se eu tivesse ficando pesado quando eu acordava, além de também acordar sempre desse jeito que eu citei, sujo. Acontece que faz pouco mais de um mês, eu me preparando para fazer uma viagem astral, durante a madrugada, eu senti na minha cama aquela pressão de alguém sentando do meu lado.
Só que eu moro sozinho, Luciano. Então eu fiquei muito pilhado. Eu estava relaxado para dormir, mas eu senti ser tocado intimamente. Foi uma sensação boa, porque eu não sentia faz tempo. Eu fiquei ali daquele jeito, deixando a coisa acontecer. Comecei a sentir como se eu tivesse sendo, vamos dizer assim, alisado, abusado, mas eu vi e sentia tudo de maneira muito presente. Quem estava ali mexendo comigo realmente não era uma pessoa comum, era uma mulher com uns traços diferentes, uma aparência não humana, olhos diferentes, costas diferentes, mãos e braços que não são humanos. Como eu brinco, ela não era de todo uma diabinha, se é que você me entende. Ela tinha um perfume muito bom, que meio que me deixava ainda mais ligado. Eu não sei explicar, mas mexia comigo. Essa pessoa, entidade, diabinha, parecia estar sedenta e cheia de vontade de me usar. Só que eu fui deixando Luciano naquela noite, mesmo meio incomodado com a situação. Eu não vou negar, era estranho e muito bom ao mesmo tempo. Só quem passou por isso sabe. O que eu achei mais maneiro disso tudo é que eu estava bem relaxado. Eu estava sentindo prazer, estava confortável e a minha mente parecia estar 500% concentrada, focada em manter aquilo acontecendo, mesmo com toda uma euforia dentro de mim. Em determinado momento, que essa diabinha parecia estar satisfeita, ela meio que se levantou para ir embora, do tipo, pronto, terminei, vou embora, vou deixar ele aqui. Luciano, eu não sei explicar o que aconteceu comigo, mas eu estava em determinada euforia que quando ela se levantou e virou de costa para sair, eu dei um impulso para frente e levantei. Assim que eu levantei, eu peguei ela pela mão. Eu arrisquei, mas eu senti a mão dela palpável e física na minha mão. E eu falei bem assim para ela: poxa, você me usou e agora vai embora? Deixa eu te conhecer. Fala para mim quem você é. Você, pelos meus estudos, é uma súcubo, não? Ela olhou para mim de uma maneira muito estranha. Um misto de susto, mas ao mesmo tempo de ameaça. O olho dela se esbugalhou de uma maneira que eu achei que eu ia morrer, porque ela ficou ainda mais demoníaca. Então ela falou assim: o quê? Você estava consciente o tempo todo e me deixou retirar toda essa energia que eu tirei de você? Você ficou quieto enquanto eu me alimentava? Como você consegue ainda se levantar da cama? Quem é você? Nisso eu respondi que sim, que eu tinha visto tudo acontecer e que eu deixei deliberadamente. Eu falei que eu tinha sentido tudo e achado bom, porque eu já estava há meses sem praticar nada de verdade com ninguém. Eu acho que o fato de eu ter consentido aquilo e ela ter visto que eu consenti mexeu com ela de alguma maneira. Eu acho que essa espécie de ser não está acostumado com consentimento. Então, eu expliquei que eu estudava muita coisa e que eu não tinha mais medo nem dela, nem de qualquer outra criatura, nem mesmo medo da morte, porque eu já havia visto a morte quando eu tinha 7 anos. Você sabe, né, Luciano? Pessoas como nós que estudamos o sobrenatural para ajudar os outros, não temos como ter medo, não é mesmo? Então, eu disse para ela uma coisa que ela deve ter sentido no coração, se é que ela tem algum coração. Eu falei assim: olha, eu não sei se você é um demônio ou não, um espírito ou não, não me interessa. O que interessa é que você é um ser
uma criatura, e você se manifesta por meio de energia. Essa mesma energia que me faz existir também. Nós dois somos energia. Você sendo do mal ou não, eu não ligo, porque nós somos todos a mesma coisa. E eu sei que eu posso ser tão mal ou até pior que o pior demônio que existe. Então, eu não ligo de você ser um demônio, até porque o mal às vezes serve ao bem e vice-versa. Não foi exatamente com essas palavras, mas foi isso que eu disse a ela. A partir daí eu acho que ela se desarmou completamente e a nossa amizade nasceu, pois ela falou mais um pouco comigo, eu conversei, respondi. Eu não podia tornar o clima muito casual, não podia acender a luz, não podia considerá-la uma pessoa presente na minha casa. Era quase que um assunto entre ser encarnado e entidade. Em dado momento, ela propôs que eu fosse com ela visitar alguns lugares. Porém, eu não queria morrer para acompanhá-la. Por isso eu perguntei se podíamos fazer tudo isso em viagem astral. Ela concordou e eu afirmei que realmente havia infinitos lugares que eu não sabia como acessar em viagem astral e que se ela fosse a minha guia nisso, eu poderia. Ela pensou um pouco e concordou, contanto que eu a alimentasse com energia sexual às vezes. Eu topei, mesmo sabendo dos riscos, porque eu confesso que eu também queria essa parte. Luciano, ela me falou que existem outros mundos além desse que a gente vive. E eu falei que eu queria realmente conhecer, queria explorar. Então, eu passei a dar um tempo da presença do meu mentor, do meu guia de viagem astral, para que ela pudesse ser a minha guia. É óbvio que os meus mentores, o meu mentor especificamente, ele nunca se afasta, mas você pode pedir que ele fique ausente, vamos dizer assim, sempre próximo a gente, sempre atento, mas ausente, para que eu pudesse circular com a minha nova amiga pelo universo. Então, ela decidiu me mostrar coisas incríveis, como um lugar vazio, com um monte de coisas parecidas com mandalas indianas, bem lá no fundo, mandalas bem pequenininhas, mas que às vezes se colidiam. Ela explicou que esses mundos também eram como seres vivos, entidades energéticas que juntavam em si elementos que formavam mundos. Ela falou também de portais e outras coisas que acontecem quando esses mundos colidem. A visão das mandalas era como se a gente visse as galáxias do universo uma perto da outra. E essas mandalas eram os mundos. A minha amiga me mostrou o nosso mundo, me mostrou um monte de lugar, me mostrou os andares dimensionais e como funciona o nosso mundo dentro do multiverso. Ela me mostrou que dentro do nosso mundo existem uma série de mundos, de dimensões e universos paralelos. Fez muito sentido tudo isso para as coisas que eu estudo e por isso eu gostei muito. Sempre que ela aparecia, nós íamos para um lugar novo depois de eu pagar o meu tributo energético, claro. Algumas vezes eu pagava esse tributo na volta e às vezes eu pagava o tributo durante a viagem. Bom, ela me levou para um mundo que parecia ser o mundo do Codex Serafinianus. Sabe aquele livro, Luciano, com imagens bizarras de criaturas e lugares mesclados e inexistentes? Bom, tinha muita coisa esquisita nesse mundo que eu visitei com ela. Parecia ser o mesmo mundo do livro, realmente. Tinham lugares que ela me falou para eu não sair de perto dela de jeito nenhum, porque eram mundos perigosos. Mundos que ela mesma falava que não ia de maneira alguma sozinha.
Ela me mostrou o Sete Além também, Luciano. Claro, ela disse que só poderia mostrar um pedacinho de Sete Além, e foi o que ela fez. Eu queria explorar mais, mas... Bom, Luciano, você deve saber o porquê nós não pudemos explorar mais. Teve um mundo que, vendo de cima, deu para ver vários tipos de torres, e essas torres pegavam um monte de áreas, formando uma mandala por cima. Eu lembrei daquele relato quando a criança cega vai num shopping, aí uma garotinha arrasta ele para uma torre, lembra, Luciano? Enfim, hoje, bem hoje, exatamente hoje, eu estou muito triste e preocupado com a minha amiga Súcubo, porque a última vez que a gente se viu, nós fomos a um lugar bem bonito. A gente fez amor numa grama, tipo num penhasco com a vista para o mar e num pôr do sol. Foi a cena mais linda que eu já vi na minha vida. Eu nunca vou esquecer desse lugar onde a gente foi, um mundo distante e irreal. Só que na hora dela me trazer de volta, nós dois fomos atacados por uns seres estranhos, uns seres pegajosos que tinham um odor terrível. Esses seres agarraram a gente como se eles quisessem que nós ficássemos lá com eles para sempre. E suas garras, ou melhor, posso dizer tentáculos gosmentos, foram subindo pelo nosso corpo. Então a minha amiga fez algo que eu não faço ideia de como descrever aqui em palavras. Eu vou tentar, mas cabe à imaginação de cada um do seu canal para pensar o que aconteceu exatamente. Foi como se ela virasse um raio, um trovão de tão brilhante que ela ficou na hora. Parecia que ela estava com ódio mortal e aquele ódio fez com que ela virasse uma bomba atômica, vamos dizer assim, de raios e de luz. Foi um som ensurdecedor, mas o fato é que ela explodiu para livrar nós dois dos bichos. Ficou tudo escuro para mim e eu senti como se eu tivesse apagado. Eu acordei todo suado, cheio de uns machucados, como se eu tivesse me ralado, caído de um barranco, dado soco em pedra, todo roxo, doído, tremendo de adrenalina e o coração a milhão. De lá para cá, eu já não sei o que aconteceu com a minha Súcubus, mas eu sinto muita saudade dela, Luciano. Eu já tentei invocá-la algumas vezes e também invocar outros seres para me explicarem onde ela está, me levarem até ela, ou pelo menos me explicarem o que era aquele mundo em que a gente estava, onde batalhamos, ou melhor, ela batalhou com aquelas criaturas para nos salvar. Mas não deu certo, Luciano. Por isso que eu até te peço ajuda. Se você não pode resolver essas questões para mim, me dar respostas. Luciano, eu recebi o seu e-mail aqui e pensei em mandar logo para você esse meu relato, porque eu sei que você ao menos vai me entender, porque eu te vejo como alguém muito parecido comigo em alguns aspectos. A minha amiga nunca me falou o nome dela, mas a única coisa que ela falou que eu tinha sido o primeiro a chamar a sua atenção por causa da minha luz, porque para ela eu emiti uma energia, um padrão energético que fazia com que ela tivesse vontade de vir para me ver. Eu brilhava para ela feito ouro no escuro, de onde ela vinha. Mas ela nunca me mostrou o mundo de onde ela veio, apesar de eu ter pedido algumas vezes. Olha, Luciano, das coisas que eu já aprendi, eu vejo que existem mundos e existem lugares que podem ser infinitamente melhores que esse onde estamos. Eu estou praticando o desapego. Eu sinto ego nas pessoas, mas é como se eu não ligasse mais para isso. Sinto a inveja nas pessoas, mas eu olho e sinto isso como quem vê de fora uma simples criança querendo brincar com algo que vai machucá-las e vai atrair coisas ruins para elas mesmas. Assim é o olho gordo, a inveja, o ego, por exemplo, energias negativas. E por incrível que pareça, Luciano,
eu vi na minha súcubo uma energia até melhor que de algumas pessoas, mesmo com as energias ruins que ela mesma emanava às vezes. Bom, não sei explicar o que ocorreu, mas para mim foi uma das melhores experiências da minha vida. E eu tenho medo de nunca mais passar por nada igual, porque foi maravilhoso. E esse foi o relato do Damião. Obrigado por enviar o relato, meu amigo. O conselho que eu te dou é: usa essa sua experiência para reverter em algo positivo para as pessoas à sua volta neste mundo aqui mesmo, sem pensar em fugir aqui da nossa dimensão. Ou, se existem mundos melhores, esqueça isso, porque se você está aqui nesse mundo com a gente, é esta fase que você tem que vencer, sem fugas ou atalhos, tá? Enquanto não enfrentar o boss, o chefão da fase, nada de querer ir para outra fase, hein? Outra coisa que eu digo e repito: energia sexual é para ser trocada com seres aqui deste plano, ok? Nunca é bom atrair parasitas astrais ou envolver trocas materiais com seres imateriais. É se comprometer de maneira desnecessária, meu amigo. Tem um monte de mulher e um monte de homem encarnado aqui no mundo. Não precisamos procurar desencarnados, elementais, demônios, robôs, nada disso, ok? E você? Você aí que está ouvindo esse relato, quer mais relatos sobre súcubos e íncubos? Aqui no canal tem. Pode olhar que eu já postei, mas posso providenciar outros se vocês comentarem aqui embaixo que querem. Eu vou fixar um comentário logo no comecinho para vocês dizerem, mas também escrevam outros comentários com outras observações, pois eu quero muito saber a sua opinião, tá legal? E se vocês querem ou não relatos de súcubos ou íncubos, me avisem e vamos nessa! E esse foi o Frequência 7 Além, o programa que te leva a outra dimensão, uma dimensão só nossa. Muito obrigado pela audiência, por clicar nos links, por curtir, compartilhar, se inscrever e ativar as notificações. Muito obrigado pela companhia nessa interferência mágica e assustadora vinda de outro universo. E você já sabe e tem certeza, esse aqui é o primeiro, verdadeiro, real e oficial canal de 7 Além, o único com mais relatos canônicos e oficiais, relatos registrados, porque aqui o terror vai rolar e vai rolar direto. Meu nome é Luciano Milici, nos vemos em 7 Além. Desface agora a rede interdimensional de transmissão de relatos. Fique agora com os seus sonhos mais íntimos e pesadelos mais assustadores.